Bom, eu vou falar sobre o percurso gerativo de sentido dentro da publicidade para explicar como o percurso da produção de sentido ali vai conduzir o público para o consumo. Eu vou basear minha análise no autor Greimas, que foi um grande linguista que contribuiu para a teoria semiótica. Para esse autor, o percurso gerativo de sentido acontece em 3 níveis: o nível fundamental, o nível narrativo e o nível discursivo. O nível fundamental, ele é basicamente baseado na ideia de oposição, e aqui a gente pode usar inclusive o quadrado semiótico, que é uma ferramenta para análise de discurso. É um diagrama que compara os opostos. A gente pode pensar, por exemplo, na ideia de vida versus morte, que são opostos. A gente coloca no quadrado semiótico a vida, o seu oposto, que é a morte, e seus complementares, que é a não morte, e seu oposto, que é a não vida, formando assim o quadrado. Ele basicamente mostra que dentro do discurso existem dimensões mais constantemente aquilo que está sendo dito, né? Dentro dessa perspectiva do nível fundamental, ainda é falado que o discurso pode ter valor eufórico ou valor disfórico e tomar um valor positivo ou negativo, respectivamente, dependendo do contexto. O mesmo fenômeno, ele pode acontecer a 2 indivíduos diferentes, por exemplo, e tomar um arranjo positivo ou negativo. Um exemplo bem básico é, por exemplo, eu contar uma história que alguém comprou um imóvel, mas aí dentro dessa história, se eu estou falando que foi uma pessoa estruturada financeiramente, uma pessoa que planejou aquilo, a história toma um rumo, mas se eu falar que foi uma pessoa endividada, uma pessoa que fez uma compra por impulso, ela toma outro rumo, mas é a mesma história. Em relação a isso, a gente pode levar para o lado da publicidade, né? Vamos ver a publicidade da Coca-Cola, por exemplo, que é abra Coca-Cola, abra felicidade. Os valores eufóricos aqui, eles estão ligados à felicidade, que é a história de abrir a felicidade e relacionar com o produto. Mas a gente pode encontrar outros comerciais que falem sobre o mesmo assunto, o mesmo produto, de uma forma disfórica, logo de um ponto de vista negativo, né? A publicidade, ela entra aqui para poder fazer o consumidor focar em determinados valores que ela deseja, né? Mas se a gente for fazer uma análise, talvez os valores negativos pesem até mais na hora da compra. Os valores eufóricos, eles podem, inclusive, não ser exatamente positivos, mas serem passados como se fossem. Por exemplo, é o caso das revistas que fazem acreditar que ser magro é ser saudável, sabe? O que não é exatamente uma verdade absoluta. Às vezes não tem uma ligação. Essa relação é muito legal da gente observar, porque, por exemplo, numa sociedade onde o interessante para o mercado é vender sapatos para caminhada, quais são os valores eufóricos que provavelmente a publicidade vai focar? No movimento, na atividade física, na própria caminhada. E quais são os disfóricos? Provavelmente ligados a atos que você não precise fazer uma caminhada. Em outra sociedade, onde o interessante para o mercado seria a venda de redes, por exemplo, provavelmente os valores eufóricos iam estar ligados à tranquilidade, ao descanso, e os disfóricos o contrário disso. Então, não quer dizer realmente que eles sejam positivos ou negativos, mas eles podem ser passados como. No nível narrativo, a gente leva em conta mais o sujeito, aqui é analisada a relação entre sujeito e objeto dentro da narrativa. Para esse tipo de análise, existem 2 tipos de enunciado, que é o de estado e o de fazer. Eu vou levar em consideração a publicidade da Coca-Cola porque é algo que todo mundo está meio que familiarizado, né? No enunciado de estado, a gente pode ver, por exemplo, que João, que é o sujeito, ele é feliz. E isso está relacionado ao enunciado de fazer, está relacionado a um fazer, que é determinante dele ser feliz, que é João se tornou feliz porque bebeu Coca-Cola, né? Bom, esse fazer, ele une o sujeito ao objeto e essa relação pode ser inclusive de junção e de disjunção. Depois eu vou contextualizar tudo certinho, tá? A relação de junção, nesse caso, seria com a felicidade. Já a relação de disjunção seria com o contrário da felicidade. Pode ser a tristeza, depende do
do público-alvo, né? A publicidade, nesse caso, ela tenta fazer com que o consumidor perceba o enunciado de estado, que é o João ser feliz, correlacione ao enunciado de fazer, que é como é que ele se tornou feliz. Ah, porque ele bebeu Coca-Cola. E aí trabalha em cima disso o desejo, dessas relações de junção com a felicidade e de junção, que pode ser com a tristeza, por exemplo. E aí, isso tudo está relacionado aos valores eufóricos que essa publicidade quer passar. Isso a gente viu lá no nível fundamental, né? Só lembrando que o sujeito é que ele pode entrar em junção ou em disjunção com os fatores eufóricos. Isso depende mais do objetivo da publicidade. Essa narrativa ela pode aparecer em dois casos, que é o início conjunto com o final disjunto, que seria, no caso, João era feliz, mas ele não bebeu Coca-Cola e ele deixou de ser feliz, e o início disjunto com o final conjunto, que seria João não era feliz, mas ele bebeu Coca-Cola e ele se tornou feliz. Sem entrar mais em detalhes, o modelo de estruturação dessa narrativa, nesse nível, acontece em 4 fases, que é a manipulação, onde ocorre um estímulo à ação, a competência, que é dar os meios para a ação, no caso seria o refrigerante como meio para ser feliz, a performance, que tem relação com a transformação, que é de uma pessoa triste você vai para uma pessoa feliz, e a sanção, que é o resultado de fato, o julgamento da ação, e ele pode ser positivo ou negativo, dependendo se você se tornou feliz ou não. O terceiro nível é o nível discursivo, e aqui é onde os discursos se tornam de fato concretos, sabe? Ele é o nível mais fácil de ser identificado porque ele mostra as associações de maneira muito direta. Porque ele tem relação com a intenção principal daquele discurso. Nesse caso, o produto ou serviço que a publicidade quer vender. Então, assim que você bate o olho, você trabalha um pouquinho e aí, entendi. Quer me vender refrigerante falando que eu vou ser feliz. Então é isso, é importante a gente, tanto como consumidor quanto como profissional, entender esses processos, essas configurações que realmente acontecem na nossa cabeça.